Boa tarde. Bora lá. Mais um dia, mais uma hora da consciência. Peraí que eu vou só colocar aqui. Falar sobre o que a gente vai falar. Então são consciências para a gente cada dia se tornar mais independente emocionalmente, porque só assim a gente consegue liderar a nossa vida. Senão não tem como. Vou deixar aqui porque se alguém entra, não sabe nem do que a gente tá falando. Vou fixar. Deixa eu ver se fixou. Fixou. Pronto. Se alguém entrar, sabe do que a gente tá falando, né? Não fica aqui perdido. Então, todo dia a gente tá aqui de segunda a sexta para poder trazer consciências para vocês serem mais líderes e livres na vida de vocês. Porque se a gente não tem independência emocional, a gente não consegue ser livre. Não tem como a gente querer ser livre e liderar a nossa vida se a gente é dependente do externo. Se a gente é dependente de alguém, de uma opinião, de uma aprovação, de um reconhecimento. Se a gente não é capaz de desagradar a pessoa, o ambiente, ou sei lá o que, essa pessoa e esse ambiente é o que vai te governar. Não é você. Você não vai agir pelo seu coração. Você vai agir se essa pessoa quiser que você age. Você vai agir conforme essa pessoa está dizendo que é assim que você tem que ser. E às vezes, gente, são pessoas conhecidas, mas muitas vezes são mentores, pessoas aí do autoconhecimento, né? Que você colocou nesse lugar. Num lugar de que são maiores que você. Num lugar de, a pessoa que governa a minha vida. Não. Quem diz que tem que ser dessa forma? Não. Gente, Jesus veio para nos deixar independentes emocionalmente. Para nos colocar líderes da nossa vida. Toda vez que você colocar alguém para liderar a sua vida, você está num lugar dependente. Num lugar emocionalmente imaturo e infantil. Seja a pessoa conhecida ou não. Seja alguém que você colocou como aquela pessoa é a diferente, é a que sabe, é a que não sei o que. Não tirem as pessoas desse lugar. Esse lugar não existe. Esse lugar é uma imaginação da nossa cabeça. Essa é a real. Bom, eu queria hoje falar sobre um negócio, um tema. Então todo dia eu trago um tema. Assim, um tema macro e a gente vai desmembrar. Hoje eu queria falar sobre algo que eu acho que assim, acontece com a maioria das pessoas, se não acontece, já aconteceu. Que é a gente se sentir inadequado e insuficiente. Gente, quando a gente é criança, as pessoas que estão ao nosso redor, tanto família, escola, sociedade, os pais de amigos, todo mundo que a gente convive, cada um tem uma visão de vida. Cada um é de uma forma, cada um é de um jeito, cada um tem uma cultura. E aí as pessoas vão nos falando ao longo da nossa infância como que a gente tem que ser, né? Então assim, você nasce e você é muito criança, você não se preocupa com o julgamento externo. Então você é muito autêntico quando você é bem criança. Criança, gente, quando ela é bem pequena, tanto que os adultos morrem de rir, acham graça, porque ela é muito ingênua e inocente e ela fala o que quer. Ela é extremamente autêntica. Que nem passa pela cabeça dela que se ela tá errado. Entende? Nem passa pela cabeça dela que ela tem algum problema, não, ela só vive. Ela só vive a vida. Ela é extremamente alinhada com o coração dela. Só que aí lá mais ou menos pelos 7 anos, a gente já começa a perceber algumas coisas. E aí as pessoas nos dizem certas coisas, as pessoas têm certos comportamentos, começam a falar que isso não. Desse jeito não dá, tá demais. Isso não. Sei lá, quem não vai gostar? Tá igual sua prima, hein? Sua prima não fez sucesso. Você vai ficar igual ela. Você quer ficar igual ela? Aí começa esse tipo de coisa. E a gente vai se reprimindo. A gente começa a entender, opa, o jeito que eu sou não é o suficiente. Ai, meu Deus, tem alguma coisa errada. Aí na escola tem as comparações. Aí tem os amigos que começam a fazer brincadeiras bem sem graça, né? E aí começa um movimento em você que você mesmo se reprime.
E cria em você lá na infância esse sentimento de inadequação, insuficiência, que você carrega ele às vezes até hoje. Ele te atormenta até hoje. E você fica na busca, né? Então muita gente vai para certas carreiras, faz certos cursos, tem certos sonhos, na verdade, baseado nessa grande ferida. Então a pessoa quer provar. Eu sou bom. Eu sei. Eu preciso provar quem eu sou. Quando, na verdade, o movimento é volta para dentro e se redescobre aquela criança autêntica que você é. Porque, gente, vamos lá. A gente não consegue dar o que a gente não tem. Ninguém transborda o que não tem. E a gente veio de uma sociedade há muitos anos, né, há muitas eras, onde era o quê? Controle, repressão, exigências, performance. Uma sociedade muito desconectada de si e muito egóica. Porque o ego de todo mundo está no comando, ou pelo menos da maioria das pessoas. E aí, as pessoas desconectadas de si não conseguem ensinar para o outro como se conectar. Ela nem conhece isso. Então, por que a gente foi tão exigido na infância? Porque, as pessoas também exigiam delas. Por que a gente recebeu tanta insatisfação? Porque as pessoas eram insatisfeitas com elas. Elas só conheciam a insatisfação e no desejo de que você não fosse tão insatisfeito igual a elas, elas projetaram que certa imagem, certo cargo, certa coisa era o sucesso e te empurraram com aquilo na melhor das intenções para que você não sofresse a insatisfação delas, mas criaram em você um senso de inadequação gigantesco. Foi esse desalinhamento nosso enquanto sociedade que nos criou tão desconectados. E agora a gente está tendo uma oportunidade muito grande com ferramentas, com informação, porque antes a informação não estava nem disponível, gente. Ou seja, imagina, as pessoas mal o telefone usavam. Imagina você estar em outro lugar e não conhecer nem outra cultura, e tinha gente que nem viajava. É muito fácil julgar as gerações anteriores, mas se a gente parar para pensar na condição que eles tinham, como é que eles iam... Ah, claro, eles iam na cabeça deles, na imaginação, falar, não, peraí, eu posso ser diferente. Não, eles nem conheciam. Todo mundo era daquela forma, entende? Só que agora tá nascendo uma nova geração, a gente mesma aí na faixa dos 30 já tem mais oportunidade. Hoje tem informação, você consegue ver. E quando eu tenho informação, eu tenho o quê? Poder de escolha, gente. Não existe poder de escolha sem informação. Se você não sabe que algo é possível, como é que você quer escolher? Se você não sabe nem que existe. Então não existe culpa, entende? Por isso que essa coisa de culpa pai, culpa mãe, culpa avô, escola. Não, gente, culpa ninguém. Existe responsabilidade. Eu preciso ter essa consciência de que foi o jeito que eu fui criado para que hoje eu, adulto, consiga escolher o que eu quero. Continuar desconectado ou me conectar? Porque hoje a decisão é sua, gente. Eu sinto muito. Não importa se na infância te disseram que você era tudo errado. Você é péssimo. Ok. Pega essa dor, trabalha essa dor, cicatriza o seu coração e se conheça para você descobrir que você não tem nada de errado. Em essência, não temos nada de errado. O que temos de errado são vários comportamentos que a gente cria porque o nosso coração está machucado. Gente, o coração de ninguém é essencialmente ruim. As pessoas se tornam elas tomam comportamentos ruins porque elas são muito machucadas. Porque elas estão desconectadas de si. E a frustração delas é tão grande que elas jogam isso no outro. Com uma tentativa desesperada, inconsciente, de tentar se sentir menos pior. Então entende que não é sobre você, nunca foi. Que, gente, isso é muito libertador, tá? Quando você entende que isso é a dor do outro, é uma coisa que ele tem que resolver, porque ninguém nessa vida consegue caminhar e fazer a jornada de reconexão e alinhamento por ninguém. Mãe não faz por filho, filho não faz por mãe, nem por pai. Avó e avô também não faz. Marido e mulher, namorado, qualquer relacionamento amoroso também não faz. Não existe. Não existe essa possibilidade de alguém falar, claro, pode deixar que eu vou reconectar seu coração aqui com a sua alma para você. Não, ninguém consegue fazer isso. Então,
É você, é um trabalho seu. Então, hoje, adulto, você tem total condição de se reconectar. Criança, você não tinha mesmo, não. Porque as crianças não têm capacidade emocional e nem os adolescentes, que estão num período também que está tentando se entender. Eles não têm maturidade emocional para construir uma sustentação terna, não tem mesmo, não. Ao longo da vida, eles irão construir isso, entende? Então, você, criança, não tinha condição de ter autoestima e autoimagem. Você era visto pelos olhos dos outros. Você não conseguia sustentar a si quem você era. Isso também, você não tinha estrutura emocional para isso, entende? Então, o que as pessoas diziam sobre você, você acreditava como uma verdade absoluta. Assim foi com todo mundo, não foi só você. Todos nós. Esse é um mecanismo normal, universal da sociedade, um mecanismo humano. A criança não consegue olhar para um adulto que fala: ah, você tá sendo demais, ri baixo, tá rindo demais, tá falando alto, e pensa: ah, isso é só ele incomodado. Claro, é uma projeção dele. A criança não tem essa maturidade. A criança, tudo que é reprimido nela, ela vai falar: nossa, eu tô errada, tá certo, eu tô desagradando, eu não vou ser amado. E para a criança não ser amada é desesperador. Porque, gente, vamos lá, a gente nasce nessa vida sem fazer nada, sem conseguir, assim, um completo incapaz, né? Você nasceu, se alguém te largasse no berço lá, acabou pra você a vida. Então, pra gente amar significa sobrevivência. A gente pensava, graças a Deus que alguém me ama, quer dizer que eu vou sobreviver. A pessoa vai me dar alimento, segurança, me ensinar tudo, entende? Então, a criança, ela leva um amor muito nesse lugar de sobrevivência. Isso nem é consciente, é instintivo. A criança faz isso instintivo, como instinto de sobrevivência. Ela nem tem todo esse raciocínio a gente consegue agora. Então, para a criança, essa rejeição foi muito profunda e isso marcou ela. Ela começou a entender que tinha alguma coisa errada com ela. Só que hoje, o adulto, você tem total capacidade emocional, consciência, questionamento de perceber isso, gente. Que foram pessoas desconectadas de si, que conseguiram entregar para você o que elas tinham dentro dela, ainda que elas se esforçassem, elas não conseguiam muito mais do que elas sabiam, conheciam, sentiam, viviam, entende? Então hoje o trabalho é seu. É você que tem que construir amor próprio e estrutura interna. Porque se você ficar eternamente esperando as pessoas, gente, a pessoa não consegue te dar o que ela não tem. Ah, mas fulano vive me criticando. Porque fulano não fez o trabalho dele, ele é super insatisfeito com ele não consegue olhar pra você e ver satisfação, ele não conhece a satisfação. Como é que você quer que ele te dê satisfação? Não tem como, gente. Aí você entrega o quê? Limite, porque limite é se amar. Limite é falar: nossa, peraí, não consigo ter essa disponibilidade toda pra você, não. Limite é falar: você é assim, uai, isso é só a sua visão, não é a verdade, eu não sou assim. Por isso que autoconhecimento é estratégico. Se você não se conhece, qualquer um vai chegar para falar qualquer coisa sobre você, você não tem nem argumento. Você vai ter que falar: eu sou isso, né? Será que você é isso mesmo? Em essência, eu tenho certeza que você não é. Você pode ter comportamentos que não são legais. O seu coração, ele é bem legal. Só que às vezes ele tá tão machucado, é tanto ego, é tanta ferida, é tanta coisa que você mesmo nem lembra como é que é seu coração. Como é que era aquela criança que andava por aí super entusiasmada, olhava pro céu, se realizava com um monte de coisa que hoje você nem lembra. Você não faz ideia. Tem que voltar, gente. É um trabalho seu voltar pra casa, tá? A casa é o seu coração. Resgatar aquela criança que vai te dar hoje uma energia de vida pra você viver sua vida e realizar seus sonhos. Entende? Então, enquanto você não construir esse amor próprio, essa sustentação técnica, e caminhar por aí colocando limite, você continuará se sentindo inadequado. Continuará se sentindo insuficiente, porque as pessoas não vão mudar se elas não quiserem mudar. Ai, mas as pessoas ao meu redor só ficam me criticando. Gente, porque elas só se criticam. Se elas também não entrarem numa jornada de curar o coração delas e se conhecer, elas não vão conseguir te dar nada diferente disso. Mas talvez você entre por você, porque é isso, a gente faz por nós, não é pelo outro. É pelo outro como uma consequência, porque você quer ser melhor para esse mundo, seja melhor para você, sabe por quê? Quanto mais eu entrego para mim, mais eu transbordo, eu não dou o que eu não tenho.
Quanto mais amor por mim, mais eu consigo aceitar as pessoas, ainda que eu precise colocar limites de vez em quando. Mais eu consigo dar amor para as pessoas sem exigir nada. Por que a pessoa precisa me dar alguma coisa para amar ela? Isso não é amor sem condições, isso é amor com condições. Porque quem não tem condição de se amar, quem escolhe não se amar, não conhece o amor sem condições, porque fica buscando no outro um amor que ele nunca vai conseguir te dar. Porque, gente, vamos lá. As nossas expectativas não é responsabilidade de ninguém entender, não. É nossa, tá? Isso é uma responsabilidade pessoal e intransferível. O outro nunca vai te amar do jeito exato que você quer. Ele vai te amar como ele consegue. Aí é uma escolha sua o que você faz com o que você recebe. Essa é a sua responsabilidade. A do outro também. Fazer a jornada dele e decidir o que ele faz com o que ele recebe. Mas exigir que o outro seja de uma forma para você amar, não. Isso não é da sua conta. Isso não existe. É gente presa no egoísmo, no ego, que não fez a jornada interna, que acha que não é possível construir amor em si e que vive exigindo que os outros sejam como a imaginação dela gostaria que fosse, para ela entender que ela é amada. Gente, é uma prisão emocional. Então, assim, enquanto a gente não corta essa prisão, a gente vai continuar presa. Eu não posso esperar o outro decidir que dia que ele quer sair desse lugar. Eu tenho que sair antes. Se eu quero, o movimento é seu. Saia desse lugar. Se você não dá conta mais, sai. O que é sair desse lugar? Olha, eu vou entrar numa jornada de autoconhecimento e eu vou colocar limite. Se o outro falar que só me ama se eu for de uma forma, eu vou virar pra ele e falar, eu sinto muito, eu me amo. Você quer não me amar? Tá tudo certo. Pode ficar. Porque, gente, a maioria das pessoas nos ameaça e isso nem acontece, tá? Isso é só uma ameaça ali do ego pra realmente te moldar. Isso, assim, na real, isso nem acontece. Algumas vão se afastar mesmo, mas a maioria nem se afasta, se aproxima até mais. Que começa a ver que você tá super diferente, quer saber o que você fez. É incrível, quando você solta as pessoas, fala, ai, quer afastar, afasta, eu não tô nem aí. As pessoas começam, incrivelmente, a se aproximar muito de você, você fica até sem entender. Porque na sua cabeça, elas iam te largar. A sua cabeça de criança, ela vai vir em pensamentos do tipo, eu vou ficar sozinha. Não, gente, incrivelmente, as pessoas se aproximam até mais. Porque elas encontraram em você, talvez, uma luz. E eu não digo luz, nesse sentido espiritual não, mas é aquela luz no fim do túnel, sabe? Assim, porque a pessoa tá te vendo e falando, caramba, eu queria muito ser assim. Não literalmente igual a você, não. A pessoa gostaria de ter essa paz, esse alinhamento que você tá transmitindo, porque é real, verdadeiro, entende? Então ela se aproxima para entender o que você fez. E as que não dão conta vão se afastar um pouco. Ai, eu sinto muito. Eu sinto muito. Entende? Então você que corta isso, gente, porque senão você vai ficar a vida toda esperando o outro decidir fazer a jornada dele e decidir se ele quer te tirar dessa prisão. O que é a prisão? Eu só te amo se. Todas as condições para o outro te amar. E você tem que ficar desesperadamente atendendo todas as condições. Aí você tem que se perguntar, eu quero isso pra minha vida? Eu quero realmente andar por aí tentando atender expectativas de pessoas que são incapazes de atender as suas próprias expectativas? Isso faz sentido? Porque a gente foi criado por pessoas que estavam desconectadas de si e que construíram uma coisa, uma crença coletiva de que egoísmo é você não fazer tudo que o outro quer. Egoísmo é não agradar. Egoísmo não é não estar 100% disponível para o outro. Não, gente, isso é dependência emocional. Não é egoísmo. Você colocar limite, dizer não, fazer seu processo de realinhamento interno, cara, isso é evolução. Só que as pessoas que não entendem isso, ou que não querem entender, ou que não estão a fim de entender, vão te dizer o contrário. Quando você crescer, começar a realizar seus sonhos, começar a se sentir em paz e alinhada, as pessoas vão te chamar de egoísta. Porque elas querem que você volte para ficar lá atendendo as expectativas dela, porque agora ela tá frustrada e não quer lidar com a frustração dela. Gente, crescer é lidar com frustração, tá? Parem de achar que as pessoas são coitadas. Ninguém é coitado. Jesus não tratou ninguém como coitado. Gente, Jesus pegou uma pessoa que tinha uma deficiência física, virou pra ele e falou, levanta e anda. Se isso não é maior prova de que o homem não tratava ninguém como coitado, eu não sei o que é.
Ele não chegou e falou, ai, claro, coitado, nossa, sua vida, ai, difícil demais, é sentença, acabou pra você. Não, ele falou, levanta e anda pra uma pessoa que nem conseguia andar. Olha, assim, a gente quando para pra ver os ensinamentos de Jesus, gente, acho que se Jesus chegasse hoje, virasse pras pessoas e falasse assim, quem tem olhos que vejam, as pessoas iam falar, ai, arrogante. Nossa, esse homem aí tá se achando. Por que ele desagradou tanto, gente? Porque ele foi uma das pessoas de maior inteligência emocional que já pisou aqui na Terra. De maior individuação, sabe assim? Ele era posicionadíssimo. Gente, se esse homem não fosse posicionado, na primeira que o povo falasse assim, você está errado, ele ia falar, ah, claro, peraí, deixa eu mudar o discurso. Que horas que ele mudou o discurso? Não. Quem tem olhos que veja, quer fazer, faz. Quer acreditar, acredita. Não quer, ai, ele estava seguindo a vida dele. Ele não parava para ficar justificando, para ficar preocupado com quem não queria fazer o trabalho interno. Ele estava nos ensinando isso. Porque se ele tivesse parado para ficar preocupado com quem estava incomodado com ele, ele não teria feito tudo que ele fez. Mas ele foi tão focado no coração dele, ele estava tão focado na jornada dele, ele estava tão alinhado internamente, que ele não estava nem aí para as pessoas. Gente, se hoje em dia ele já incomoda, imagina naquela época que as pessoas tinham uma mentalidade muito mais rígida. As pessoas não tinham informação. Era comando e controle. Era cala a boca e obedece. Muita gente foi criada desse jeito, né? Muita gente escutou das pessoas, cala a boca e obedece. Você não tem direito nem de falar. Antigamente era assim. Muito antigamente, imagina o nível que não era de cala a boca e me obedece. Aí chega um homem e fala, ah, não vou calar não. Porque quem é você? Você não é Deus? Vou falar o que eu quiser. Pensa o quanto esse homem não chocou a época. Hoje a gente tem informação. A gente tem um monte de ferramenta de autoconhecimento para ajudar a caminhada. O homem teve que fazer lá talvez sem nem ferramenta direito. Hoje a gente tem assim muita coisa, muita facilidade e a gente não quer usar. Tudo bem, gente, mas o que a gente quer? Que a gente tem que decidir. Ou você vive a sua vida para o outro, ou você vive para você. Os dois não tem como. Porque se o outro está mandando você fazer alguma coisa, isso pode ser exatamente o contrário do seu próprio objetivo pessoal. Você tem que decidir o que você quer. Você tem algum objetivo pessoal? Então você tem que se questionar. O que o outro está me mandando fazer faz sentido para mim? Se não faz, eu vou ter que dizer para ele que não. E na hora que eu dizer que não, disser que não, ele vai achar ruim. Sabe por que as pessoas acham ruim, gente? Porque ninguém quer lidar com desilusão. Ninguém gosta de lidar com quebra de expectativa. É desagradável mesmo, mas é isso aí. A vida adulta é isso aí. Crescer é isso aí. Primeiro você lida com as suas próprias desilusões, depois você desilude os outros, pra você conseguir sustentar. Que as pessoas vão te chamar de um monte de coisa que não é legal. Elas vão dizer que você não é uma pessoa boa. Quem diz que ser bom é quem agrada? Onde está escrito isso? Se Jesus desagradou e ele foi o maior exemplo de ser humano que pisou aqui, então não estou entendendo. Como é que ser uma pessoa que desagrada é uma pessoa ruim? Ah, Jesus então é uma pessoa ruim? Questione. Questione vocês e os outros. Não fica calado. A gente fica... Porque, gente, escolher ficar calado é uma escolha também, tá? Não tem essa conversa de adulto falar assim, ai, porque a pessoa me obrigou. Você se deixou obrigar. Por que você fez isso com você? A pessoa não obriga o adulto se ele não quiser. Você não tinha... Não, neste momento pode até ser que você não tem escolha, mas então se movimente para criar uma escolha. Ah, porque eu dependo financeiramente. Então se movimente para não depender. Então talvez essa tenha que ser sua missão. Vou me movimentar para não depender. Você que se colocar nessa situação. Gente... Consciência é responsabilidade. Adultecer o coração é assumir responsabilidade sobre a vida, sobre o que escolhe e o que deixa de escolher. Não tem essa conversa de, estou sendo obrigado. Por quem? Pela sua mente, né, que cismou com isso. É a nossa dependência, gente. É a nossa falta de amor por nós mesmos o que mais nos coloca dependente das pessoas, das coisas, dos títulos.
Ah, porque eu tenho que ter o título tal, porque eu tenho que estar na carreira tal, porque alguém disse. Ai, quem disse? Você gosta disso? Você é feliz? Assim, se é, se joga. Se não é, então vai para o autoconhecimento e descobrir o que te faz feliz. Ai, não quero, porque é muito difícil. Então sinto muito. Gente, essa é a vida do adulto. A vida não fica... Ela até fica esperando a gente, mas ela fica... E aí? Essas horas? E aí? Todo dia a vida acorda e te pergunta, e aí? Isso não é pra você ficar atrasado, ansioso, não. Porque isso é coisa da sua mente também. Atrasado pra quê, gente? A vida é sua. Ninguém vai além do que dá conta. Você não tá atrasado, você tá no momento exato que você dá conta. Porque se a vida, seus guias, se a espiritualidade não te parasse um pouquinho também, você mesmo ia se atropelar. Porque a gente tem hora que é sem noção. Entende? Então a espiritualidade é ter uma consciência mais expandida que a gente. Tem hora que ela dá um bloco para o nosso próprio bem. Entende? Então, não tem ninguém atrasado. A vida é sua, a evolução é sua. Agora, se você tá desconectado, então você tá desconectado, não tá atrasado. Você tá desalinhado, você tá, sei lá onde você tá. Mas no seu coração você não tá. Alguém tá liderando a sua vida, não é você. Então senta no lugar e fala, eu não sei quem tá, mas eu vou tirar essa pessoa desse lugar. E gente, é um movimento meio que de uma rebeldia interna, de falar, chega. Enquanto você não falar chega, não tem como. Porque, gente, quando a gente agrada as pessoas, assim, num lugar de, eu sempre tenho que agradar, né? E aí você até entra num lugar angustiante que é assim, um tá te dizendo A, o outro tá te dizendo B. Aí você tem que ser A, B. Você não sabe nem o que você é, né? Você fica até com dificuldade de agradar tanta gente, porque cada um quer uma coisa, né? As pessoas são assim. Enquanto tem gente pra agradar, tem gente pra pedir. O movimento tem que ser seu, porque você acha realmente que essas pessoas que são agradadas pelos outros vão querer o movimento de dizer para as pessoas, não, claro, não me agrade, não. Não, gente, porque elas também estão desconectadas de si, elas nem têm consciência que elas estão atrapalhando a vida do outro. Na cabeça dela, elas estão até ajudando. Entende? Por isso que não existe culpa também, não. Existe responsabilidade. Viu? Agora você viu. O que você vai fazer? É você que sabe, eu não sei. É você que tem que me dizer o que você vai fazer com o que você viu. A vida é isso aí, senta na sua cadeira e decide fazer as coisas baseado no que você vê. Quem entra nessa live aqui, eu até brinco às vezes. Viu, gente? Quem não quer ver, vai embora. Sabe, porque qual que é o problema da consciência? Depois que você viu, quando acontecer alguma coisa, a sua consciência vai dar uma martelada lá em você. E vai falar, mas você sabe, né, que você tá fazendo isso aí. Mas você sabe, né, por que você tá fazendo isso aí. Porque no fundo a gente sabe muito bem, a gente só não tem coragem de admitir. Entende? E a gente tem que ter orgulho, tem que domar o nosso ego pra não ter orgulho, porque tem gente que é muito orgulhosa e sabe muito bem o que tem que fazer, só que não doma o seu ego e não tem humildade de pedir ajuda. O nosso orgulho gera uma prisão mental para nós mesmos, de ter que sustentar uma coisa que a gente criou da nossa cabeça e não tem coragem de falar, eu tava errada, tá tudo bem, agora eu vou escolher outra coisa. Gente, eu vivi minha vida, assim, muitos anos acreditando que eu tinha alguma coisa errada, mas muitos anos mesmo. Então, assim, eu falo de um lugar aqui, assim, de quem viveu isso na pele, real. E quem viveu isso aqui, se alguém também assistindo e viveu, sabe muito bem como que é essa dor da inadequação. Uma dor de realmente acreditar que você nasceu com algum defeito. E essa é uma dor que só você se tira desse lugar. Ninguém mais nos tira desse lugar. Porque as pessoas continuavam a dizer que eu tinha alguma coisa de errado. Até hoje elas dizem. Só que hoje, com a minha sustentação interna, eu falo, sai pra lá. Isso é só a sua visão. Hoje eu não deixo mais as pessoas dizerem que eu sou inadequada. Inadequada pra quê? Quem disse? É Deus? Não, então sinto muito. Mas eu não gosto do seu jeito. Mas esse não é um problema. Existem dois problemas. Esse não é meu. Esse é seu. Gente, é muito simples a vida. Por que a gente complica tanto? Eu não gosto do seu jeito. Segue seu caminho. Mudar por você eu não vou. Mudar por você eu não vou. Então é simples, entende? Agora não, as pessoas não querem fazer o trabalho interno. Elas não querem seguir o caminho delas e querem ficar perturbando as pessoas que querem seguir o caminho delas. Porque, gente,
Quando a gente entra no hiperfoco nosso, do nosso crescimento, você não tá nem aí pro outro. Acho que é por isso que as pessoas ficam tão irritadas. Você tá muito não preocupado com as pessoas. Ah, porque o outro acha que você tá não sei o que, você fala, ah, legal. A gente só não pode faltar com respeito, diminuir o outro, querer se sentir superior, porque isso tudo é egóico. Agora, se você tá alinhado com o seu coração, você tá realizado, e o outro está incomodado porque ele acha que você não devia vestir isso, ou você não deveria falar dessa forma, ou não deveria falar isso. Gente, por que as pessoas acham que elas têm o direito de dizer o que você deveria vestir ou não, o que você deveria acreditar ou não, o que você deveria sentir? Então, a paz que você sente do alinhamento interno não é real, porque fulaninho te falou que seu jeito de ser tá errado. Você vai acreditar mais no fulaninho do que no seu próprio coração? Qual que é esse sentido, gente? Qual que é esse sentido? Então, a sustentação interna faz a gente, hoje, adulto, aguentar o tranco. Porque tem gente que vai ameaçar, falar, vou afastar, falar, com Deus, fica à vontade. Gente, vocês, criando sustentação interna, a gente chega nesse nível de, ainda que se acontecer mesmo, vai doer. Mas é isso aí, o adulto dá conta. A gente, quantas coisas na vida a gente não dá conta? Quantas vezes não aconteceram coisas na vida que a gente fala, ai meu Deus do céu, agora acabou pra mim. Não acabou, você tá aí. Com aprendizados, com as cicatrizes, é isso aí. Mas você tá aí. Você deu conta de coisas que você, eu tenho certeza que nem imaginou que ia dar. Você achou que era seu fim. Perdas que você falou, minha Nossa Senhora, como é que eu vou conseguir lidar com isso? E você conseguiu. A gente precisa resgatar esse poder, essa força de vontade de viver. Isso é vontade de viver, gente. Porque se o outro vive te falando que você é inadequado, ele tá te castrando. Ele tá falando, ai, não vive não. Ele tá te prendendo, sabe? Sempre falar, ai, você tá demais. Ai, pois seja demais. Ah, tô demais? Então peraí que eu vou ser muito demais. Que eu vou incomodar com força. Que aí é bom que quem não quer rapa fora é rápido. Sejam assim. Quer ser de menos, seja de menos, que as pessoas também têm mania, né? A pessoa introspectiva, ela gosta de contemplar. A pessoa super profunda, que se você sentar, você nem acredita no tanto de coisa que ela tem a te ensinar. As pessoas ficam, ai, calado. Ai, não sei o quê. Nossa, aquele ali, ó, introspectivo. Ai, aquele ali não gosta de ninguém. Aí fica, sabe? Gente, as pessoas são satisfeitas com elas. Aí elas têm necessidade de expor o outro. De dizer que o que fala alto tá errado, o que fala baixo tá errado. O que fala de mais tá errado, o que fala de menos tá errado. O que gosta da natureza tá errado, o que não gosta tá errado. Tá tudo errado, gente. Por quê? Porque a pessoa tá insatisfeita com ela. A insatisfação pessoal não é com você, sai desse lugar. Fala, ai, chega. Eu vou me conhecer, eu vou construir amor dentro de mim. E quem não tá satisfeito consigo, esse problema não é meu, eu não consigo nem resolver. Para de se preocupar com coisa que você não resolve. Coloca os seus limites, fala, chega. Se você não der esse basta interno, gente, as pessoas continuarão te falando que você não serve. Deus te criou, sua essência perfeita. Por que você não serve? Não serve para aquela pessoa? Vai, tá, sinto muito se eu não sirvo para você. Em marcha. Jesus já falava, caminho. Então, ó, siga seu caminho, tá tudo certo. Mas você realmente vai viver eternamente se sentindo desconectado. Sentindo que a vida nem faz sentido às vezes, sabe? A gente fica tão desconectado que, sei lá, a gente parece que as coisas, elas perdem, assim, a graça. Você realmente prefere isso do que virar pra uma pessoa e falar, ai, não, chega. Não, eu sou super adequada. Agora, se isso te incomoda, eu sinto muito. Segue seu caminho. Sim, gente, vai ser desconfortável, mas é muito melhor que viver a vida toda aí, preso nessa gaiola que esse povo coloca na gente, de que, ai, tem que ser assim. Coloque o limite de vocês. Vira pra pessoa e fala, isso é uma opinião sua, é só um ponto de vista, isso não é quem eu sou. Inclusive, você iria se surpreender se você me conhecesse mais. E se prepare quem tá na jornada de autoconhecimento. Por quê? Porque a gente incomoda muito. O que acontece? Quando você, na vida, igual eu expliquei, na infância a gente não tem condição nenhuma emocional de criar essa sustentação interna. Então, tudo que as pessoas nos falam, a gente toma como verdade. Então, quem escutou muita crítica e julgamento, que realmente achou que era inadequado, vai entrar no processo de autoconhecimento e vai falar assim, nossa, eu tenho muita coisa legal em mim, eu tenho dons e talentos.
Deus deu todo mundo dons e talentos. Tem ninguém que sem dom e talento. Tem gente que tá desconectado que não tá enxergando. Entende? Aí você vai se reconectando com o seu coração. Você vai se reconectando com você. Aí você vai tendo essa segurança de falar, não, eu sou isso não. Calma, eu tenho muita coisa boa, eu tenho muita... Sabe, você vai... E aí, ao mesmo tempo que você fizer esse movimento interno, gente, você vai começar a falar. Você vai começar a colocar limite. Você vai começar a dar sua opinião, que você talvez era uma pessoa que nunca deu opinião. Nunca teve coragem de bater no peito e falar, eu acredito nisso. Aí as pessoas falam, que isso, fulaninho? Que absurdo, o que você tá falando? Vão te chamar de atrevido, arrogante, metido. Se prepara, tem que ter sustentação. Por isso que eu tô falando, gente. Sai dessa conversa de que autoconhecimento não tem esforço. Tem um esforço pra caramba, que é sustentar. Que vai doer. Que você vai escutar isso de pessoas conhecidas. Que o pior dessa vida é escutar gente conhecida, porque machuca mais. Porque gente que te chama de um monte de coisa, você nem conhece a pessoa, fala, legal, tipo assim, nem conheço você nem me conhece, você tá me julgando baseado na sua própria imaginação, é mais tranquilo. Mas quando vier de gente conhecida, dói. Não vou mentir que não dói, mas você vai sustentar a dor, você vai falar, não, mas eu sei que tá doendo, que é a minha criança, que é uma memória, mas vai passar. E passa mesmo, sustenta que passa. Então você vai voltando e você vai tendo essas atitudes diferentes, você vai se vestindo às vezes diferente, porque você tá se libertando. Seu cabelo talvez você mude, seu jeito de falar, porque tem gente, e eu era essa pessoa, minha voz quase que entrava pra dentro, tinha tanto medo de falar com as pessoas, de tanto que eu escutei calada tá errada, que eu fiquei muda, eu perdi a capacidade de falar. A minha voz nem saía. Hoje em dia eu consigo falar. Há uns anos atrás, nem isso eu consegui. Eu ficava até entalada aqui. Então as pessoas assustam. Falam, você fala? Você fala alto? Como assim? E aí, com esse seu movimento, as pessoas vão assustar e vão ficar com raiva. Vão começar a piadas, vão começar a vir essas críticas, esses julgamentos. Vão incomodar. Por que as pessoas vão incomodar a gente? Porque o seu movimento tá quebrando as expectativas delas. E elas não estão afim de lidar com as próprias desilusões. Então isso é uma coisa que acontece em absoluto todo o processo de autoconhecimento. Seja com família, com amigo, com colega de trabalho, com as pessoas que você encontrar, com seu parceira, com a pessoa que tá com você, seu relacionamento amoroso também. Que a pessoa assusta, fala, nossa, você nunca botou esse limite. Pois é, agora eu tô colocando. Entende? Então se prepara, porque as pessoas vão se incomodar pra caramba com você. Mas muito, muito. Então já prepara e você vai ter que sustentar esse desconforto. Porque você sabe muito bem por que você tá mudando. E você vai sentir uma paz interna que vai valer a pena o desconforto. Que você vai falar, beleza, eu tô desconfortável aqui, mas minha vida tá tão melhor. Meu coração, eu alinhada, sabe? Eu sendo quem eu me libertando para ser quem eu sou. Porque, gente, a maior dor, o que mais nos machuca, é essa dor de não poder ser quem a gente é. Porque a gente acreditou que alguém disse isso. Tipo, alguém disse e você acreditou. E você mesmo se machuca todo dia quando você se reprime, quando você fala, eu não posso gostar do que eu gosto, eu tenho alguma coisa de errado, eu não posso ter esse cabelo, eu não posso ter esse corte de cabelo, eu não posso vestir essa roupa, eu não posso falar desse jeito, eu não posso falar sobre isso. Por quê? Porque se as pessoas me descobrirem, elas não vão gostar de mim. Será? Mas será que você não vai começar a gostar pra caramba de você? E se acontecer isso? E se você se amar e falar, caramba, eu sou bem mais legal eu mesmo do que as pessoas. O personagem que quer agradar. Eu sou muito mais legal. A minha essência é muito mais legal. E se for assim? Não vai ser bem mais legal? Porque a gente fica com tanto medo das pessoas. Porque a gente está colocando as pessoas no lugar de Deus. No lugar imaginário da nossa mente que não existe. Que é o lugar de ele é mais importante do que eu não é. Sinto muito. Não importa quem seja essa pessoa, ela jamais será mais importante na sua vida do que você. A jornada da evolução e da alma, gente, é você com você. O outro jamais terá essa importância. E quanto mais você entregar isso para ele, mais você se afasta do seu próprio caminho de evolução e crescimento. Você está decidindo viver a vida do outro e essa responsabilidade é sua, não é do outro. É você que está escolhendo. Inclusive,
quanto melhor a gente se cuida, melhor a gente exerce os papéis. Porque tem gente que se abandona. Abandona a si para exercer um papel. De mãe, de filho, de pai, de esposa, de marido, de namorado, namorada. De profissional, você se abandona para exercer um papel social. Quanto mais você se cuida, melhor você exerce o papel. Não é o papel que é você. Você não é mãe. Você não é filho, filha. Você não é pai. Você não é o seu cargo. Você não é a sua formação. Você não é o companheiro, a companheira de alguém. Você não é a amiga ou amigo. Não. Você é você. Você, sua alma, suas características, seus valores, sua história. Você, sua bagagem inteira, seus sonhos, o que te entusiasma, seu coração. O resto, gente, são expressões de você. Você será a mãe que seu filho vai ter e que é diferente de todas as outras, porque você é você. Você vai ser o filho porque você é você. Você vai ter o cargo, você pode ter a mesma formação das pessoas. Você vai ser um profissional diferente porque você é você. Você tem as suas experiências, a sua jornada, a sua percepção, os seus aprendizados, os seus ensinamentos, a sua visão, os seus sentimentos, a sua gestão das emoções. Você é você. O resto são expressões de você. Então por que você está se abandonando por uma coisa que nem é você? É uma parte. Assim como somos expressões de Deus. Uma parte de. Não o próprio. Porque tem gente que acha que é o próprio Deus na Terra. E não é, sai desse lugar. Você é uma expressão. Uma parte. Gente, o que Deus disse para Moisés? Eu sou o que eu sou. Você não é nada disso que eu falei. Você não é nenhum papel social, seu cargo, seu conhecimento, sua história. Não, você não é nada disso. Você é você. E você é o que você decide ser todos os dias. As suas escolhas, seus valores, seu coração que te entusiasma, seu dom e seu talento. Todo dia você se escolhe. Como eu vou me expressar? O que eu vou escolher? Que tipo de profissional você? Que carreira que eu vou seguir? Tudo é expressão de você. Eu vou ser mãe? Você é mãe de quantos? Que tipo de mãe é você? Que tipo de pai é você? Que tipo de filho é você? Que tipo de relação eu vou ter? Tudo é expressão de você, gente. Mas você é você. Você tá no centro. O resto são expressões. Entende? Então, quando a gente pensa assim, a gente entende a importância de cuidar da gente. E que o relacionamento mais importante dessa vida é você com você. Porque se esse relacionamento não for bom, nenhum outro vai ser. Que quem se abandona vai aceitar coisa que não devia aceitar. Não vai colocar limite, vai bancar boazinha, vai viver desconectado. Porque você tá se abandonando. E às vezes, na melhor das intenções, você não deixa o outro crescer. Porque, gente, ai não, coitado do outro, eu não posso deixar ele lidar com essa quebra de expectativa de como eu sou. Uai, e o outro não pode crescer, não? Ele é um coitado? Não, gente, ninguém é coitado, não. Ele é super capaz. Aliás, tem gente que fala isso de pai e mãe. Pai e mãe já existem antes de você estar aqui, tá? Eles dão conta. Eles vivem a vida que eles estão a fim de viver. Você concorde ou não com isso, isso não é nem da sua conta. Ai, não, meu filho. Seu filho cresceu, ele dá conta, ele não é nenhum capaz. E as pessoas não crescem porque a gente não deixa. E eu não estou falando nem de criança, estou falando de adulto mesmo. Porque as crianças e os adolescentes, a gente ainda reserva esse direito. Eles ainda estão em fase de crescimento. Adulto não. Adulto, quando não escolhe, é porque escolheu não crescer. Ai, não, eu não consigo lidar com nenhuma desilusão na vida, não. Você escolheu não lidar. Você falar que você não consegue, eu sinto muito, biologicamente consegue, emocionalmente consegue, espiritualmente consegue e fisicamente consegue. Para. É você se colocando no lugar de criança. Você não é. Você está escolhendo ser. Porque você quer. Então, pronto, gente, não tem essa. Eu falei isso, acho que toda live eu falo. O que eu amo aquele trecho da música do Charlie Brown que fala: não menospreze o dever que a consciência te impõe. Não tem essa conversa. Ai, eu não sabia. Ah, sabia sim. Você quis fingir que não sabe. Inclusive, se você tá aqui e escutou isso, sinto muito, agora você sabe. Então, não tá a fim de saber, não fica buscando informação por aí. Porque a partir do momento que você sabe, a sua consciência vai bater em você e vai falar: mas e aí, a gente vai continuar dessa forma? A gente tá tendo esse resultado, e aí?
Que escolhas a gente vai fazer pra nossa vida? A gente tá tratando o outro como coitado, não deixando ele crescer, e nem a gente tá crescendo, porque em vez de focar na sua vida, você preocupa com o outro, porque você acha que ele é um completo incapaz. Gente, vocês vão parar pra pensar o quanto isso é arrogante? Porque eu vou dizer que eu era essa pessoa, tá? Porque quando a gente entra num processo de evolução, a gente fica achando que é melhor que os outros. Meu ego me pegou nessa. Eu ficava assim, nossa, olha fulano, credo, coitadinho. Até que um dia eu parei e falei, gente, mas olha o tamanho da minha arrogância. Nem Jesus tratava as pessoas nesse tamanho dessa arrogância, eu tô desse jeito. Que vergonha. Aí eu me emendei rapidinho. E todo dia eu me observo para não colocar ninguém nesse lugar, porque, gente, isso é muito arrogante. Porque se você, toda alma, todo ser que tá aqui na Terra tem dignidade de ser quem é. Então, se ele tá sendo quem ele quer ser, fazendo as escolhas que ele quer, ele não é nenhum coitado. Ele está escolhendo o que ele quer para a vida dele. Tem gente que, inclusive, escolhe não crescer, escolhe não aprender, escolhe não ter acesso à informação. Gente, isso é um problema do outro. Você não tem nada a ver com isso. Ah, porque o outro não quer crescer. Uai. Problema do outro. O que você tem a ver com isso? Ai, não. Porque se... Agora, tá. Se ele é seu companheiro ou sua companheira, então vocês têm que conversar. Que aí, vocês têm que entender essa relação. O outro pode não querer crescer individualmente, mas ele tem que ter objetivos parecidos com os seus. Ou então vocês vão ter que tentar entender juntos aí o que vai acontecer. Aí cada um com a sua relação vai saber. Mas então você senta e conversa igual adulto, que adulto tem que conversar. Ai, não, vou só emburrar a cara aqui. Ai, você tá igual criança. Emburrar a cara, o outro não vai nem entender por que você tá empurrado. Ou talvez ele gere mais raiva e aí você não tá resolvendo nada. Você tá empurrando a cara em vez de resolver o problema. Então você bota na mesa o problema e resolve igual adulto. Adulto conversa e chega num consenso. E diz o que um gosta, o que o outro não gosta e o que junto nós vamos fazer. E o que separado nós vamos fazer, porque a individualidade é super importante em uma relação. Tem objetivos pessoais também, né? O que você quer com o seu corpo, sua saúde, a sua consciência, a sua inteligência, o seu conhecimento, isso não diz respeito ao outro. Isso é você. O que você quer? Ah, porque o outro não se cuida. Uai, é um problema dele, se cuide você. Você gosta, faz sentido, então você se cuida. Se o outro não quer se cuidar, aí já não é um problema seu. Entende? Então, porque não dá, gente, senão a gente vive a vida pelo outro, né? Esperando o outro fazer alguma coisa e o outro não vai fazer. Sinto muito, ele não vai fazer porque você quer, ele vai fazer se ele tiver a fim de fazer isso. Isso somos nós adultos, fazendo o que queremos ou não fazer. Então, gente, se a gente não tiver essa conversa, se a gente não colocar limite nas pessoas, não tem como. Se você não define o que você quer, você trata o outro feito coitado, aí você larga a sua vida pra ir lá, arrogante, achando que você é maior que o outro, porque se você coloca o outro nesse lugar de menor, você tá julgando que você é a maior do maior. Você é maior que alguém? Sua vida tá super resolvida, né? Você é o exemplo, assim, da pessoa. Ninguém é, gente. Nossa vida é uma eterna construção. Então, porque Jesus não chegava para as pessoas e falava assim, ah, claro, você é um incapaz, espera aí que eu vou te salvar. Ai, coitadinho de você. Não. Jesus olhava e falava, levante e anda. Ou seja, caminhe, descubra, busque ajuda, sei lá o que você vai fazer. Mas se movimenta. Olhe para sua vida e fala, tá, eu não vivo o que eu gostaria. Quais são as minhas possibilidades? Quais são os meus desafios? Eu preciso de ajuda? Qual ajuda eu preciso? Determina a ajuda, siga seu coração, determina a ajuda e busca. Ah, eu não consigo sozinho. Tudo bem, busca ajuda. Qual ajuda você precisa? Ai, não sei. Qual você sente no seu coração? Ai, não sei. A gente sabe sim. Fecha o olho, pede a Deus que te manda um sinal, você vai descobrir. Ou então, dá um voto da dúvida. Ah, eu vou procurar então um terapeuta. Ah, vou procurar um psicólogo, um psicanalista, uma consteladora, uma astróloga, um psiquiatra, sei lá. Procura alguém então. Porque tem gente que tem um orgulho tão grande. Ai, não vou buscar ajuda não, porque... Ai, o que vão falar de mim? O que interessa o que vão falar de você? Interessa você não querer viver a vida do jeito que você tá vivendo. Busca a ajuda que você precisa. Tá tudo bem. Gente, buscar ajuda é super normal. Você não é menor que isso, não. Você é o outro que tá te dizendo isso. O problema é dele, o problema é de quem acha isso. É uma coisa absolutamente normal. Que bom que existem pessoas que podem nos ajudar nessa vida. Busca ajuda. E com essa ajuda você vai definir o que você quer.
Essa ajuda talvez te dê conselho, dependendo do tipo de ajuda. Aí você vai ter que se movimentar, né, gente? É isso aí. Vai fazer terapia? Vai ter exercício da terapia para você fazer. Você vai ter que fazer escolhas na sua vida. Você vai ter que se escolher como é que você nutre a sua alimentação física e espiritual e emocional. Como é que você fala com você? Você não se acolhe, você é ignorante com você, você trata você muito mal. Como é que você quer ter uma boa relação consigo se você não consegue se tratar bem? Tenha paciência com você. Você não é o perfeito, a perfeito. Você não é um robô que nunca erra, que não sofre. Né? Então, assim, construa essa relação. Essa relação é todo dia, gente. Isso aí, ninguém vai chegar e falar assim, toma esse método, acabou. Não, é uma relação que você constrói. Relação com outra a gente não constrói todo dia. Com você é igualzinho. Você vai se cuidando, você vai falando com você com mais calma, você vai olhando para sua vida e pensando, o que eu posso fazer? Hoje eu preciso ter mais paciência, o que eu tô sentindo? Se permita sentir, porque inclusive quem se reprime é um ato de falta de amor próprio. Não, vou me reprimir, não posso sentir. Quem diz que você não pode sentir? Você não pode sentir nada, você não pode sentir alegria, tristeza, raiva, não. Você é um robô, então você não é humano. Então se eu não estou falando com humanos, então aí, sei lá, você tem que procurar robôs para te orientar, porque aí eu já não entendo como é que robô funciona. Entende? Não dá, gente. Porque me disseram. Não interessa o que te disseram. Hoje, você é adulto, na sua cadeira de lida, o que você quer? Hoje você não é criança, não. Ninguém tem que te falar. Você escuta se você quiser. Você acredita se você quiser. Quem tem olhos que veja. Não tem essa conversa hoje. Porque me obrigar, quem te obrigou? Você se deixou ser obrigado. Porque eu sou coitadinha. Não, não é. Sai desse lugar. Ninguém é coitado. Você é uma pessoa digna, certeza que você tem dons e talentos e a sua essência é incrível. Incrível. Eu tenho certeza que se você colocar para fora, se você se libertar, você será uma pessoa incrível. Se você não está sendo isso hoje, é porque você está se reprimindo. É porque você está com alguma questão aí dentro que você não fechou o seu coração e a gente não consegue conhecer seu coração. Mas se você soltar ele, eu tenho certeza que ele é incrível. Não tem nada de errado, não tem nenhum defeito. Não tem nada de errado com o seu coração. Seu coração só tá machucado. Machucado a gente cicatriza. Procura o remédio, cicatriza. Pronto, volta à vida. A vida real, gente. A vida verdadeira, sabe assim? Gente, a evolução, no fim do dia, sabe o quê? Verdade. Verdade, honestidade, coração. É voltar pro coração. É voltar pra ser quem você é, do jeito que você é. Doa quem doer, goste ou não. Dane-se. Eu não gosto. Tá bom. O que você quer que eu faça? Quando as pessoas virarem pra você e falarem assim, mas eu não gosto do seu jeito, você pergunta pra pessoa, o que você gostaria que eu fizesse? Claro, você quer que eu siga exatamente o que você quer, né, pra te agradar, pra você não ficar tão desconfortável. Aí eu devo andar por essa vida, então o próximo vai me dizer, eu tenho que me moldar também. Claro. Aí o próximo vai me dizer, eu tenho que moldar comigo. Então eu vou andar por essa vida e me moldando a todo mundo que me disser que meu jeito tá errado. Que falar alto ou que falar baixo, que ser calado, não ser calado, que ser expansivo, não ser expansivo, que ser brincalhão, não ser brincalhão. Tem gente que é séria, tem gente que brinca, tem gente que gosta de viajar, um gosta do amarelo, do outro do azul, o outro do... tá errado, tá tudo errado. Gente, enquanto a gente não colocar esse limite, acabou, as pessoas vão continuar, porque é muito confortável para elas. Em vez de eu lidar com a minha frustração, você muda quem você é, tá bom? Combinado? Aí eu posso ficar aqui pequena, porque eu sou muito incapaz, muito indefesa. Meu Deus, eu sou uma criancinha. Posso ficar aqui no meu lugar e você, que se dane, que seja sei lá o quê, para me agradar. Porque você não pode me desagradar, porque eu não dou conta. Não dá não, cresce. Às vezes, gente, desagradar é um ato de amor, porque faz o outro crescer, porque o outro tá precisando crescer. É isso que ele está precisando. Entende? Isso é adultecer. Adultecer não é passar a mão na cabeça de ninguém e falar, claro, coitadinho de você, sua vida é difícil demais, tudo pra você é uma sentença. Você é uma grande vítima da vida, realmente. Que horas que essa pessoa vai crescer? Se todo mundo passa a mão na cabecinha dela e trata ela ou ele como um grande coitado da vida. Como a gente imagina que ele vai ou ela vai crescer? Enquanto ela não
começar a lidar com as próprias frustrações, entender que a vida não é esse arco-íris dourado que ela criou e sair do lugar infantil, ela não vai crescer, eu sinto muito, gente. Adultecer e educação emocional é tudo, menos infantilidade, imaturidade e falta de responsabilidade. É qualquer coisa que vocês acharem, menos isso. Ai, não, porque tem que ser fofa, porque você fala de Jesus, fala de espiritualidade, tem que ser fofa. Quem disse que eu tenho que ser fofa? Ah, porque você não aguenta ouvir verdade? Então aqui você não devia estar. Porque eu tô falando com adulto. Se tem alguém aqui com menos de 18 anos, não deveria nem estar aqui. Porque aí a pessoa não tem capacidade emocional para lidar com isso mesmo, não. Mas não é meu público. Meu público, inclusive, normalmente é mais de 30. 25 talvez. Então, eu acho que uma pessoa mais de 30, ela tem total condição de escutar tudo o que eu tô falando. Aliás, muita gente precisava escutar. Ai, como você é arrogante. Não, é porque eu vejo comportamentos por aí de gente com idade avançada agindo pior que criança de 5 anos. Observe a vida de vocês vão ver adultos agindo feito crianças. E botando a culpa nas crianças. Aí você pensa, uai, mas quem é a criança aí? Porque tem hora que a gente fica confuso. Sim, gente, tem que acordar para ontem. Mas não é nem para hoje, é assim, para ontem. A gente já tá atrasado. Nisso a gente tá atrasado. Porque hoje a gente tem informação, a gente tem mecanismo, a gente tem um monte de ferramenta. Não tem desculpa, não. Não faço porque não quer. Ah, porque eu não consigo. Não consegue por que você não consegue? Você é adulto, você tem condição biológica, espiritual, emocional, tudo pra conseguir. Ah, mas você escolheu o que não quer. Ai, sinto muito também. Se você não quer, eu sinto muito. Mas as pessoas não são obrigadas a lidar com a sua imaturidade. Então, se você decidiu que não quer, se as pessoas começarem a colocar limite, dizer não pra você porque elas querem crescer, você não acha ruim também, não. Porque uma coisa é, eu não quero crescer. Perfeito, você é livre. Mas não querer que as pessoas cresçam? Ah, para. Sai desse... Ai, não, porque se as pessoas crescerem, aí como é que eu vou fazer? Aí eu vou ter que crescer. Talvez seja uma boa oportunidade pra você. Olha que coisa boa. Talvez seja essa oportunidade que você tá precisando. Que talvez você não se movimenta sozinho, mas talvez você precise que o seu ao redor se movimente para que você se movimente. Às vezes é isso que as pessoas precisam, gente. Isso é amor. Porque não é amor a gente ficar reforçando um comportamento de coitado no outro, sabe por quê? Você sabe que ele ser coitado não leva ele a lugar nenhum. E você tá reforçando isso. Você não gosta dessa pessoa? Você quer que ela fique no mesmo lugar? Que ela nunca cresça. Você gosta dela de verdade? Ou é só seu ego que quer ela nesse lugar pra você se sentir melhor? Tem gente que é assim. Ah, não, eu quero que o outro fique bem pequenininho, bem criancinha, pra eu mandar nele. É isso? Isso é seu ego. Isso não é você, não é seu coração. Seu coração não tem menor... Isso não tem ganho nenhum pra você, até porque pessoas que se acham coitadas, elas ficam perturbando as outras. Coloca toda a responsabilidade da vida nos outros, em vez de colocar nelas. Então, não reforço não, porque é pior pra você, tá? E eu não tô ameaçando não, tô dizendo a real. Porque a pessoa vai ficar reclamando você, e reclamação suga a nossa alma. Reclamação, inclusive, coloca limites. Porque tem gente que só chega perto da gente, por quê? Falar do quanto a vida é difícil. Gente, tem que colocar limite, que ninguém aguenta tanta energia negativa. Você fica sugado, você fala assim, nossa, misericórdia, mas deve ser ruim mesmo, porque, nossa senhora, você sai assim, sem alma, sugado, né, da conversa. Tem que colocar limite, hoje eu não posso. Agora eu não posso, tô tão focada na minha vida, tô com esse tempo. Aí sim, a pessoa vai chamar você de fria, de arrogante, de, ai meu Deus. Vai, porque a pessoa não cresceu, né, gente? Quem não cresce, não entende o crescimento do outro. A pessoa não quer lidar com as próprias frustrações, aí ela fica nesse comportamento de coitada, para que todo mundo valide e ela nunca precisa crescer. Assim é muito fácil. Pra que eu vou lidar com as minhas coisas, sendo que você passa a mão na minha cabeça e fala o quanto eu sou coitadinho. Eu posso só ficar nesse lugar de coitadinho aqui para sempre? Eu não preciso fazer nada. A pessoa pode escolher isso, mas você escolhe se você quer reforçar esse comportamento ou não. Se você não construir amor em si, você vai ter dificuldade de sair desse comportamento. Você vai ter muita dificuldade de desagradar, porque na hora que a pessoa te chamar de frio, fria, arrogante, não vou te amar, te ameaçar, você vai voltar e vai ficar agradando. Por isso que nós começamos a live falando o quê? Esse sentimento de inadequação ou suficiência é uma coisa que você só consegue resolver internamente, criando estrutura emocional e amor em si. Para não precisar do amor
condicional do outro, para você decidir até onde você recebe e quais limites você precisa colocar. E não, gente, isso não é egoísmo, pelo contrário. Isso, na verdade, é amor incondicional que a gente está bem pouco acostumado. Porque a gente está muito desconectado. É, na verdade, você amar o outro mais que ele, porque você se preocupa mais com a evolução dele do que ele mesmo. Você fala, não, eu vou te colocar um limite para você ver que desse jeito não dá, porque eu quero que você cresça, porque eu quero que você realize os seus sonhos. Não que você fique nesse lugar que você nunca vai crescer. E que você também está me atrapalhando. Que você está me atrapalhando aí para a minha vida. Por mais que você seja grato à pessoa, gente, você pode ir para sua vida, não tem culpa nisso não, tá? Deus te fez individual, com seu dom e talento. Deus não falou, olha, claro, sua missão é cuidar de fulaninho, tá? Você vai ser responsável por fulaninho a vida inteira. Uai, Deus fez isso com a gente? Eu queria conhecer essa pessoa. Quem que Deus deu essa missão? Ah, não, você vai cuidar. Ou foi a pessoa que criou isso pra você e você acreditou? Normalmente é isso, a pessoa que cria isso na cabeça dela, porque ela não quer lidar com o adultecimento, com o amadurecimento, e você aceitou. Enquanto você aceitar, ela vai fazer isso. Então, sim, tem que desagradar. Gente, eu sei que desagradar talvez seja, pra gente, enquanto sociedade, a coisa mais doída. Porque a gente vai se sentir uma pessoa ruim. Porque a gente vai se sentir uma pessoa egoísta. Mas lembre-se de Jesus. Ele foi o mestre. Ele disse, siga-me. Vamos seguir ele, o que ele fez? Desagradou. Então, se Jesus desagradou, quem falar que quem desagrada é uma pessoa boa, você está falando que Jesus é uma pessoa ruim. Eu quero ver quem vai ter coragem de dizer que Jesus foi uma pessoa ruim. Ruim? Será? O homem fez tanta coisa boa. Ele desagradou quem estava preso pelo ego. Ele desagradou quem não deu conta de escutar o que ele trouxe. Isso ele desagradou mesmo. Mas não pelo ego dele, não porque ele precisava provar. É porque ele dizia o que ele acreditava, ele trazia as verdades, gostasse quem gostasse, acreditasse quem acreditasse, ele não estava nem aí. Porque se ele quisesse agradar as pessoas, ele agiria pelo ego dele e não pelo coração. Gente, quem quer agradar não é seu coração, não é seu ego. Porque senão eu não vou ser visto, não vou ser amado, não vou ser reconhecido. Se ame, se veja, se reconheça. Para que você está caçando isso nos outros? Em pessoas que não têm a menor condição de te dar, porque elas nem se veem. Elas são desconectadas. Isso não é para vocês andarem por aí. Eu não estou falando isso, pelo amor de Jesus, para vocês andarem por aí. Porque o outro é nossa, pouco evoluído. Olha aqui lá, dependente. Não. Isso é arrogância. Isso é para vocês terem consciência e escolher o que vocês querem para a vida de vocês. Aí como é que você faz com o outro? Limite. Uma coisa que talvez o outro não saiba muito lidar, que chama limite. É só para isso. Para você ter consciência, definir o que você quer para a sua vida e colocar o limite que você precisa colocar no outro. E sustente desagradar. Você sabe muito bem por que você está desagradando. Porque você não está agindo pelo seu ego, você está agindo pelo seu coração. E se alguém falar, tá muito, você vai falar, sinto muito. Mas seu jeito, sinto muito. Mas isso que você acredita tá errado. Eu sinto muito. Mas o que você sente tá errado. Eu sinto muito. Pronto. Sinto muito, não vou fazer nada. Ou você acostuma comigo assim, ou faz o que você quiser, sei lá o que você vai fazer, não me interessa. Porque um cômodo do outro é um problema dele, gente. Se você não tá sendo deselegante, se você não tá sendo arrogante, porque você não precisa também diminuir o outro. Pra que eu preciso diminuir a pessoa? Precisa falar, porque você é dependente emocional. O que a gente ganha com isso? A gente só pode virar pro outro e falar, hoje não, não posso. Nossa, eu tô focada aqui na minha vida, depois a gente conversa. Talvez vê menos. Quando ele vier reclamando, você fala, tá, e você vai fazer o que com relação a isso? Você já pensou no que você vai fazer? Corta. Fala, eu confio em você, você dá conta. Que ajuda você precisa? Quer uma indicação de profissional? Tá precisando de dinheiro? Mas faz a pessoa aí, entendeu? Nossa, você é tão frio. Tá bom. Que seja, gente. Uma vez eu escutei de uma psicóloga o seguinte, acho que era psicanalista, mas tanto faz, de uma pessoa com formação acadêmica, né? E ela falou o seguinte,
às vezes a gente tem que aceitar ser a vilã da história, ou vilão da história. É isso, gente. Aceitar ser o vilão ou a vilã da história é isso. É falar, tá bom. Ai, você é muito má, você é muito frio, você é muito arrogante. Ai, tá bom. É assim que você acha? Tudo bem. Eu sou o que eu sou. Não sou o que você acha, não sou o que você acredita, não sou o que você espera, não sou suas expectativas, não sou o que você acha que eu deveria ser. Eu sou o que eu sou. Então, o que você fala não é o que eu sou, é o que você acha que eu sou, espera que eu sou, tem expectativa que eu sou. Mas isso me torna isso? Não. Então pronto. Para que a gente está colocando as pessoas no lugar de Deus? Colocar as pessoas no lugar de Deus, a gente coloca elas no lugar de verdade absoluta. Gente, quem tem a verdade absoluta? A pessoa sabe mais que seu próprio coração? Mais do que você sente. Que coisa mais real do que a gente sente? Você tá sentindo e a pessoa tá te falando outra coisa. Você tá alinhado. Você tá sentindo uma paz, um alinhamento, uma felicidade que você nunca sentiu nessa vida. Ou pelo menos você nem se lembra, porque faz tanto tempo que você era criança e se entusiasmava com você, mas agora você conseguiu chegar nesse lugar. A pessoa vira pra você e fala, está errado. Você tem um defeito. Esse jeito não dá. Você vai acreditar mais nisso do que na paz e no alinhamento que você tá sentindo. Por quê? Essa pessoa é Deus? Ela sabe mais do que você sente? Se questiona, gente. Eu falo isso aqui toda live. Não tem consciência sem questionamento. O que você não questiona, você repete. Simples assim. Questionem vocês e os outros. Pra eu sair atacando todo mundo? Lógico que não. Pra eu sair mal educado? Óbvio que não. É pra você questionar. Questionar é, quem disse? Isso é só o que você pensa. Quando a pessoa fala, você tem que ser dessa forma, você pergunta, e o que eu ganharia na minha vida sendo da forma que você quer que eu seja? Jesus tem até uma parte que ele fala isso, eu não lembro com qual apóstolo que foi, na série. Eu vi outro dia, eu tô no meio com esse vídeo no Instagram, que ilustra isso, que Jesus virou pra ele e falou algo parecido com isso, eu não sei exatamente não, mas ele falou assim, e eu deveria fazer essa coisa. E se eu fizesse essa coisa que você acha que eu deveria fazer, o que ia acontecer? Entende? Até Jesus virou e falou assim, tá, eu tenho que fazer o que você quer. Eu tenho que ser o que você quer. Porque você sabe como tem que ser. Ou seja, ele escutava o coração dele, gente. Não o que os apóstolos falavam na cabeça dele. Então, quando as pessoas viram pra você e falam, você tem que ser assim? Aí você fala, tenho que ser. Mas como é que será que vai ser minha vida se for exatamente do jeito que você tá dizendo que eu tenho que ser? Então, quer dizer que eu não posso escutar meu coração e eu tenho que escutar você. Que você sabe mais do que eu sinto. Entendi. Então quer dizer que você sabe mais que Deus, porque se Deus fala no meu coração, você tá me falando, então você é Deus. Ou você é maior que Deus, será? Então não escuto Deus no meu coração, não escuto minha intuição, mas escuto você. Gente, às vezes devolver o absurdo para as pessoas é bom, tá? Às vezes devolver o absurdo que elas estão falando é interessante, porque às vezes elas vão ficar até meio... Talvez elas se situem. Porque às vezes as pessoas... Às vezes não. A maioria das vezes a gente age por essa vida inconsciente, então a pessoa não tá nem entendendo o que ela tá fazendo. Então às vezes devolver o absurdo é bom. Às vezes devolver pra ela umas perguntas assim, ela vai falar, eita, que ela não vai saber o que ela vai te responder. Quando as pessoas virarem pra você e falarem assim, seja de tal forma, você vira pra pessoa e fala, sabe por quê? Você é livre, seja você. Porque você tem que fazer. Você é livre, faz você. Porque você tem que falar baixo. Você é livre, fala baixo você. Então, qual argumento que a pessoa vai usar? Então, usem isso na vida de vocês, porque isso é educado. Você não tá sendo deselegante com ela. Você tá devolvendo a responsabilidade. Aí fala baixo. Fala você é livre. Não usa colorido. Não usa você é livre. Segue a carreira tal, segue você é livre. Eu vou fazer o que eu quero. Eu sou livre também. E você é livre. Por que você não faz o que você tá querendo que eu faça? Ninguém tá te impedindo. Quem tá te impedindo? As pessoas não vão ter o que te falar. Porque falar o quê? Porque eu quero que você siga. Você é livre. Faça você. Por que você tá querendo que eu faça? Por você. Você tá querendo que eu viva a vida por você?
Mas isso não tem como, então sinto muito, não vou estar podendo atender a sua expectativa no caso. Gente, os limites somos nós que damos. Ah, vai incomodar? Pra caramba. Pra caramba, as pessoas ficam loucas. Não loucas no sentido pejorativo, elas ficam, nossa, pé da vida, quando a gente desagrada. E quando a gente é firme, sejam firmes. Isso é adultecer o coração. O coração adulto não fica por aí, peito mendigo, desejando o amor de todo mundo e se submetendo a cada coisa por causa de amor. Isso nem é amor, gente. Isso é o ego do outro, querendo te colocar no cabresto para ele se sentir superior. Não se deixem fazer. Vocês são almas lindas, para que vocês se deixam fazer isso? Coloca o limite. Fala. Ah, mas eu não falava. Ah, mas agora você vai começar a falar. E sustenta isso. E se conheça. Ah, mas eu não me conheço. Então você vai começar a se conhecer. Então busque a ferramenta, sinta no seu coração que você acredita, que você se conecta. E você vai começar a se conhecer e escutar o seu coração e a sua intuição. A sua intuição. E, gente, a gente vai saber, tá? Intuição não mente não, a pessoa pode mentir pra gente o tanto que quiser. A sua intuição vai te dizer quem tá mentindo ou não. E quando ela disser quem tá mentindo, você fique atento pra conseguir dizer isso pra pessoa. Falar, não, mas sei que você tá falando, não tô entendendo, como é que é isso? Devolve a responsabilidade. Agora, você tá dando responsabilidade pra pessoa? Devolve a responsabilidade. Ai, mas eu sou coitada. Não, você não é não, acredita em você, vai lá. Devolvam a responsabilidade. Ou então, assumam. Vocês são livres. Eu tô aqui todo dia pra dizer, vocês são livres. Caso alguém se esqueceu, pelo amor de Deus, se lembre disso todo dia. Você é uma alma livre. Faça o que você quiser. Você é a expressão de Deus. Você não é insuficiente. Você só tá desconectado. Deus criou perfeito, com desenho perfeito, com dom perfeito, com talento perfeito, com coração perfeito. Mas você tem que assumir isso. E sair desse lugar egóico de querer agradar todo mundo, de querer ser um personagem, de querer fazer tudo que os outros querem e assumir você. Com seus erros, com seus acertos, com os defeitos, com aprendizados, com coisas legais, com comportamentos que às vezes não são legais. É isso que a gente é, gente. A gente não é, ai, sou luz, pronto, acabou. Eu só. Ai, gente, sei. Esse papo de evoluiu, virou um ser de luz, um angelical, vai andar por essa terra voando, mandando luz pros outros. Para! Isso é o ego. Você tá aqui humano. Não interessa a sua linhagem, sua origem espiritual, nada disso interessa. Você é humano. Aqui, humano. Isso que você é. Sendo humano que você é, não faz nem sentido você recusar e rejeitar a sua própria humanidade. Então, lidar com perda. Lidar com sentimentos que não são legais, lidar com apego, lidar com relações difíceis, ter que botar limite, sentir desconforto, sentir raiva, ter dias difíceis, ter dúvida, tudo isso faz parte, gente. Humano é a nossa humanidade, não somos perfeitos, não somos angelicais, não andamos por aí com uma coroa mandando luz dourada para as pessoas, que esse é o ego de quem também se espiritualiza, se cresce no desenvolvimento pessoal, mas acha o que é melhor que o outro. Ai, não, claro, vou andar por essa vida porque você é um incapaz, aí eu tenho que te mandar a luz. Não, claro, vou andar por essa vida e eu preciso te carregar porque você não dá conta de seguir a sua jornada. Todo mundo dá conta, gente. Absolutamente todo mundo dá conta. Se a pessoa escolheu não seguir, não é nem problema seu. Você siga você. Você tá agarrado nela? Não, porque você vai embora sozinho. Então, pare de ficar querendo seguir as pessoas. Nem com elas você vai embora. Então, siga você, seu coração. Alinha, conversa, coloca limite, diz não. Aceita seus sentimentos, aceita suas perdas, aceita sua incapacidade momentânea. A incapacidade é momentânea, é humana. Ai, não sei isso. Procura saber. Ah, isso tá difícil. Busca ajuda. Gente, Moisés, eis-me aqui, disponível. Isso é disponibilidade para viver. Não é querer andar por aí angelical, perfeito, não. Se torne disponível para ser humano. Aceite você. Porque se eu quero construir amor em mim e eu me rejeito, como é que funciona? Ah, não, eu não quero ser humano. Ah, mas você quer se amar como? Ah, eu não gosto de mim, dos meus comportamentos feios, das minhas sombras, das minhas feridas. De quando eu incomodo as pessoas. De quando me critica e me julga. Ah, mas como é que você quer se amar?
Aceite você por inteiro. E aceitar não é paralisar, ai, não vou melhorar, não. Não, aceitar é, eu sou humano, eu sei que eu tenho questões, eu sei que eu tenho defeitos, eu sei que eu tenho desafios, eu sei que de vez em quando eu erro, de vez em quando eu acerto, o meu ego é desafiador, eu vou domar ele pro resto da minha vida. É isso aí. Aceitar a nossa humanidade é o primeiro passo pra gente se amar. Não tem como amar se você mesmo se rejeita. Se você quer ser um robô perfeito, porque disseram, espiritual ou não, porque disseram que assim tem que ser. Quem disse que é assim que tem que ser? Não, gente. Você sabe, aqui pra gente fechar essa live, sabe o que você tem que ser? Real. Você tem que ser o máximo que você puder alinhado com o seu coração. É isso que você tem que ser. É isso que você tem que ser. Você não tem que ser nada além disso. Só alinhado ao seu coração. Alinhado, o máximo que você conseguir. Ó, a Belinha aqui tá até querendo participar da live. Muito alinhado com o seu coração. Mas muito. Mesmo. Mesmo com o desconforto, mesmo com as pessoas te julgando, te criticando. Mesmo, com tudo. Sejam alinhados ao coração de vocês. É assim que a gente evolui. Humano como somos, imperfeitos na caminhada humana, com erro, com acerto, com problema. É isso aí, gente. É isso aí, a vida é isso aí. Gente, a Belinha falou pra parar, vou parar, amada. Calma. Ai, é isso então. Desejo que você se liberte do fundo do meu coração, porque pra mim foi difícil pra caramba. E eu me liberto cada dia mais. E cara, eu quero muito que vocês experimentem isso. Quem não experimenta isso hoje, vai em marcha. Como Jesus dizia, em marcha, caminhe. Gente, você chega. Cara, você chega e vale. Eu não sei nem explicar pra vocês o quanto vale. O desconforto vai ser pequeno, gente, perto do amor que vocês vão descobrir que vocês têm por vocês mesmos e ficar a vida toda buscando um amor que estava dentro, disponível, o amor da fonte que te encontra quando você se ama. Deus nos criou e o maior ato de amor que a gente pode ter por Deus é se amar, porque aí a gente não está se rejeitando, não está rejeitando a própria criação dele. É isso. Então, muito obrigada. Amanhã eu não posso 12:30, a gente vai fazer a live 7:30 da manhã. Vou deixar até lá no TikTok já agendado, porque é um horário que normalmente eu não faço. Quem quiser, vai ser muito bem-vindo. Amanhã a gente volta com mais consciências para vocês serem cada dia mais independentes na vida de vocês e se libertem. Obrigada pela participação de vocês, gente. Até amanhã.